Olá, gurias! Olá, guris! Sejam todos muito bem-vindos ao Olho Portal. Hoje eu tenho duas coisas para contar para vocês, duas novidades. A primeira delas é que finalmente o meu Mythologic Oracle ficou pronto. Meu bebê, programado há tanto tempo, agora ele finalmente ficou pronto. O oráculo foi desenvolvido por mim, agora com uma nova roupagem, e ele vai nos auxiliar nas nossas leituras. Essa é a primeira notícia. Meu bebê nasceu, estou muito feliz. O ilustrador que me ajudou, um deles chama Yuri e o outro chama Márcio. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo aqui para vocês, quem quiser contratá-los, são os guri, ó, da boa. A segunda novidade que eu queria falar para vocês é que esse mês, a partir desse mês, a gente vai ter um diferencial nas nossas leituras. Nos vídeos de mitologia grega que estão na playlist de mitologia grega, em todos eles eu proponho um desafio mental, um desafio psicológico, que é para que nós possamos nos colocar em algumas situações de dúvida, de conflito, para que a gente possa fazer uma introspecção proveitosa, a gente possa dar um mergulho interior para nos autoanalisar. De vez em quando isso é bom, né? É legal ouvir análises alheias, é legal conversar com terapeutas, mas também é bom quando a gente consegue se olhar. Então, todo mês vai ser proposto aqui um novo desafio. E assim, como é que vai ser a resposta do desafio? Eu vou propor para vocês um questionamento e eu gostaria que vocês me respondessem. A maioria dos tarólogos convida vocês, porque é protocolo, a que comentem os vídeos, que curtam os vídeos, que compartilhem, porque isso faz crescer os nossos canais e é uma coisa que a gente consegue entender a interação locutor e interlocutor. Então essa é uma coisa bem interessante, mas além do protocolo, se vocês se sentirem à vontade para comentar os desafios que serão propostos no Olho Portal, serão muito bem-vindos e na medida do possível a gente faz aquela troca de figurinha, beleza? Nosso desafio de hoje, do mês de fevereiro, esqueci de perguntar como vocês passaram janeiro. Alguns em férias, outros não. Eu não. Então as minhas férias começam dia 1º de fevereiro. Estão começando. E vocês? Espero que tenham tido todos um mês de janeiro proveitoso e feliz. O nosso desafio do mês de fevereiro, então, vai ser um convite. Em um dos meus vídeos de mitologia, eu falo sobre um personagem mitológico chamado Narciso, que é um rapazinho que acaba se apaixonando pelo próprio reflexo quando o enxerga num lago. O mito de Narciso dá origem à expressão narcisista, que é aquela pessoa que se admira, né? Que se acha bonita, que se acha boa, enfim, né? Que é apaixonada por si. Quero fazer uma proposta para vocês assim, meio narcisista, mas a proposta é que nós façamos uma viagem interna, além de externa. Eu tenho aqui um espelho, que na verdade é um sol, e eu convido vocês, guris e gurias, a se olharem, a verem o próprio reflexo nesse espelho de Narciso e nesse sol de Apolo. A pergunta é: o que tu vê aí? O que tu consegue perceber? Por fora? Ok. E por dentro? Então esse convite eu faço a vocês para que vocês façam uma viagem interior e, por que não, uma autoanálise, e me digam o que vocês têm aí dentro
que pode ser mudado nesse mês de fevereiro? Qual é o meu prisma, qual é a minha perspectiva que eu posso transformar no mês de fevereiro para melhor? Nós, seres humanos, vivemos em plena evolução. E é contando com essa evolução que eu faço esse questionamento. O que tu tem dentro de ti que pode ser transformado para melhor? Essa é a pergunta número 1. E a pergunta número 2, como que tu acha que tu consegue fazer isso? Combinado? Lançado o desafio, um abraço bem apertado da Grace Luz e vamos já começar com as previsões do mês de fevereiro. Bora lá? Oi, leoninos e leoninas. Como estão vocês, meus felinos preferidos? Vocês sabem que dois dos meus maiores amigos são leoninos. Eu sou virginiana, mas eu tenho um apreço muito grande pelo signo de vocês. Declarações de amor à parte, vamos começar nossa leitura. Vamos ver então o que o mitológico Oracle, Golden Box of Grace, tem para nos falar no mês de fevereiro. Olha, já saímos com a autoridade do próprio Zeus, o Senhor do Olimpo. Olha que maravilha. Vamos ver então os leoninos para o mês de ai. Desafios aí, vamos clarificar com o mitológico. Temos desafios por aí, leoninos. Desafios todos temos, né? Mas tô vendo um perigo, hein? À vista. Me parece que vamos clarificar, mas me parece que não vou aceitar, no âmbito emocional. Que acabou de sair o 2 de copas aqui. Leão, 2021. Pode ser. Vocês estão dando mais do que recebendo? Ofertando mais do que recebendo? Ou ao contrário? Recebendo mais do que doando? A vida... tem pessoas que dizem assim, tu dá as coisas esperando alguma coisa em troca. Todo mundo que oferta alguma coisa, embora não seja a intenção notória, a intenção consciente, todo mundo que dá alguma coisa espera receber alguma coisa em troca, né? É uma questão de bom senso. Se tu me dá amor, tu vai esperar o quê de mim? Ódio? Não, né? Se tu me dá paciência, tu vai esperar o quê de mim? Ira? Também não, né? Então, essa história ela é controversa. Mas vamos... sem dúvida, Leão, estamos falando de um ambiente... Estamos falando de um ambiente emocional. Bora lá, então. Vamos ver do que a gente está falando. Ou que envolve emoções, né? Primeiro card que saiu para vocês foi Zeus, o deus dos deuses. O Zeus, meninada, a palavra dele é autoridade. O Zeus, ele é um personagem que o nascimento dele, ele quase foi evitado, porque o pai dele, o Saturno, engolia todos os filhos que nasciam, e porque havia uma profecia que dizia que o primeiro filho de Saturno que nascesse ia destroná-lo. Então o pai dele engolia todos os filhos. Ele nasceu por um desvio de percurso, foi uma sacada da mãe dele, que resolveu esconder ele na floresta junto com as ninfas, e aí no lugar dele deu para o pai dele engolir uma pedra enrolada nos panos. Então ele conseguiu crescer, se tornou um cara justo, um cara próspero e voltou para tomar o trono. Então ele derrotou o pai e além da derrota do pai, ele conseguiu reaver os irmãos que haviam sido engolidos antes dele. Então assim, o que a gente tem aqui? A gente tem uma carta, um personagem de coragem, um personagem determinado, aquele personagem que faz acontecer, que embora não pareça preparado, ele se prepara na hora que tem que se preparar. É disso que a gente está falando, tá, Leão? Autoridade.
Vem seguido da carta da Medusa. Se vocês conseguem ver a Medusa, aqui assim, ó, tem um monte de figurinhas de carinhas petrificados. A Medusa, ela era uma linda menina, uma górgona, uma mulher muito bonita, que ela foi castigada com a ira da deusa Minerva, porque ela teve um caso com Poseidon. E aí, como a deusa não podia punir o tio, porque era um deus, né? Era imortal, então transformou essa coitada dessa guria num monstro. Além de trocar a forma dela para uma coisa monstruosa, ainda largou uma maldição sobre ela, que dizia que todo ser vivo que a visse se petrificaria na hora. Então, os grandes guerreiros da época, todos procuravam a Medusa, porque tinha uma lenda que dizia que o sangue da cabeça da Medusa era o veneno mais forte, o veneno mais poderoso da Grécia. Então, todos os grandes guerreiros queriam o sangue da Medusa, só que quando eles chegavam e se deparavam com o monstro, acabavam petrificados. Até que lá pelas tantas, surge um carinha chamado Perseu, que casualmente é o próximo da leitura de vocês, que consegue decapitar a Medusa, inclusive na figura ele está com a cabeça da Medusa na mão, ó. Ele consegue decapitar a Medusa e aí consegue livrar a humanidade da maldição. A carta da Medusa tem o nome de perigo e a do Perseu de desafio. O que a gente tem aqui então, leoninos? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um desafio perigoso que vai te dar autoridade, ou a gente está falando de um desafio perigoso que vai te tirar a autoridade, ou a gente está falando de uma autoridade perigosa que vai te desafiar, ou a gente está falando de um perigo autoritário pelo desafio que tu vai ter que passar. Olha quantas facetas tem esse trio. Então, tu vai ter que ouve, volta o vídeo, ouve, porque aqui a gente tem múltiplas interpretações, em uma delas tu tá? Aqui a gente tem assim, a gente tem duas figuras de autoridade, duas figuras de competência inquestionável, e a gente tem uma vítima. Porque a Medusa, na verdade, ela se transformou em monstro? Sim, ela foi transformada em monstro, mas ela era uma guria boa. Na verdade, ela foi punida por um crime que nem era só dela. Então, assim, a situação aqui, Leonino, tu pode passar a ser vítima ou estar sendo vítima de um abuso de autoridade por parte de alguém, tá bom? Que vai desafiar a tua capacidade de defesa, tá? Tipo, exemplo, eu trabalho numa empresa e eu tô sendo vítima de injustiça, né, pelo meu chefe, que no caso seria a figura da autoridade, então o meu desafio é provar a minha inocência, tá? Foi um exemplo aleatório, mas só para tu ter localizado, tá? Aqui a gente está falando de alguma situação perigosa, tá? Que está te desafiando em nome de uma autoridade. Essa autoridade pode ser tua ou de outra pessoa. Adapta para tua realidade. A carta dos Zeus, que é a autoridade, ela vem clarificada pelo 2 de copas. O 2 de copas é a carta do encontro de almas. Aqui a gente fala de uma relação amorosa, de uma relação de amor entre duas pessoas, né? Inclusive a carta ela é ilustrada pelo Cupido e pela Psique, pelo Eros e a Psique, o amor e a alma. Então, por isso que no início eu falei que parecia ser um panorama emocional, tá? Quem sabe esse desafio que está sendo imposto ou que vai ser imposto mexa, balance a tua autoridade emocional, tá? Vamos ver. A carta do perigo, que é a da Medusa, ela vem clarificada pelos 6 de ouros. Lembra que eu perguntei qual é a situação, se vocês estão dando mais do que recebendo ou estão recebendo mais do que dando? Essa carta é uma carta de desnível, é uma carta de incompatibilidade, é uma carta... É um arcano que nos fala de uma coisa que não está equivalente.
como eu falei antes, as pessoas dão as coisas, as pessoas fornecem as coisas automaticamente esperando alguma coisa em troca. Isso não é o meu tio, meu avô, minha mãe, é eu, tu, é todos nós, né? Uma pessoa que planta melancia quer colher melancia. Porque sabe, ela vai plantar melancia querendo colher pepino? Não, né? Então é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui de falta de equivalência. Leonino, tem alguma coisa que não está... A tua matemática não está fechando aí, tá bom? Então dá uma olhadinha nisso aí. Porque para as coisas fluírem, elas precisam de equilíbrio. E é exatamente da falta desse equilíbrio que a gente está falando aqui, tá? Pode ser no âmbito emocional? É bem provável que sim. A carta do desafio, que é a do Perseu, vem clarificada pelo 3 de copas. Então, o que é o 3 de copas? O 3 de copas é uma carta que nos sugere normalmente celebração. Então, aqui é o casal unido, encontro de almas, e aqui é a celebração desse encontro. Só que no meio a gente tem essa desigualdade. Quantitativamente falando, aqui a gente tem uma desigualdade. Então a gente precisa abolir essa carta do meio para que essa sequência se cumpra, tá? O que está faltando para tu comemorar, para tu vencer esse desafio e comemorar essa união de almas? O que está faltando? Quem está dando menos? Quem estiver dando menos vai ter que acertar essa conta, né? Se for tu, Leonino, volta atrás, né? Procura, retoma o teu discurso. Se for a outra pessoa, faz com que ela veja isso. Faz com que ela perceba. Ai, como que eu vou fazer? Eu costumo sempre dizer que cada um sabe o pai que tem, cada um sabe a mãe que tem, cada um sabe a mulher que tem, o marido que tem. A gente conhece quem nos cerca, né? Então, se tu sabe quem está do teu lado, vê como é que tu pode fazer essa pessoa se ligar nesse desnível, porque é esse desnível que está provavelmente te chamando para esse desafio, tá bom? E que pode ser perigoso para a autoridade dessa relação. Tá bom, gurizada? Tudo isso aqui foi clarificado pelos 5 de ouros. Esse 5 de ouros, ele nos fala de escassez, ele nos fala de falta. Ele é parecido com esse aqui. Aqui falta e aqui tem um desnível. Essa carta aqui, o 6 de ouros, é a sequência do 5 de ouros. Então percebam que aqui a gente tem uma historinha. Tem uma historinha que está sendo contada. A escassez, a falta dessa nutrição, é desencadeada pelo desnível da oferta. Vocês entendem que nessa história aqui a oferta não é igual à procura? Precisa nivelar essas duas coisas, a oferta e a procura, para poder tirar fora essa sensação de perda, essa sensação de não tenho, não sou amado, não sou respeitado, não sou valorizado, tá? A pessoa que está devendo aqui precisa pagar essa conta. Se for tu, paga. Se não for, cobra. Tá bom, guria? Fica a dica, Leonina. Chega de dar sem nada receber. Não, isso não é justo. Não é justo. Dai e receberei. É isso, não é? Buena, vamos ver agora o conselho, mais um, tá? O conselho do néctar dos deuses. O que o Olimpo, sob o severo olhar de Zeus, tem para aconselhar os leoninos? Já? Vamos ver quem... Olha quem é que mandou o conselho para vocês. O Prometeu. Quem é o Prometeu? O Prometeu é um gigante, é um titã, que foi... Ele desafiou a ira de Zeus. Na verdade, para você saiu a carta de Zeus, né? Esse Prometeu aqui, ele desafiou a ira de Zeus. E por conta disso, ele ficou acorrentado num monte pelas mãos e pelos pés. Ficou acorrentado por um tempo muito grande. Anos depois ele foi salvo pelo Hércules, mas o castigo dele foi horrível. Além de ser acorrentado, todo dia vinha uma águia
e comia o fígado dele. No outro dia o fígado se regenerava. Essa história, assim como outras tantas, tá aqui embaixo numa playlist chamada Mitologia Grega, que vocês vão encontrar a história completinha do Prometeu. Vocês vão curtir muito, assim como tem outras que já estão ali e outras que entrarão. Toda sexta, a tiazinha aqui, a Grace Luz, a titia mágica, bota lá pra vocês uma história da mitologia grega, tá? E a do Prometeu já tá lá. Então procura. Esse Prometeu, então, ele ficou acorrentado. O sofrimento não foi eterno, mas foi quase, né? Olha o que ele diz pra ti, Leonino. Boas ideias são quase sempre bem-vindas. Porque o Prometeu, a boa ideia dele foi que ele teve a ideia de roubar o fogo sagrado de Júpiter e apresentar para a raça humana, que foi ele que criou. Então ele roubou o fogo divino, porque ele queria inventar uma raça que se parecesse com os deuses em forma física. E aí ele foi lá no Olimpo, roubou o fogo e apresentou para os homens. Aí o Júpiter ficou irado. Então vamos lá. Uma boa ideia, as boas ideias são quase sempre bem-vindas. Porém, saiba a quem entregar, porque há pessoas que não suportam o teu sucesso e o teu êxito. Cuidado. Já imaginou você acorrentado numa montanha com uma águia roendo o seu fígado só porque teve uma boa ideia? Não seria castigo demais? Pense nisso e só fale as coisas quando souber a quem. Previna-se. Então, anda falando demais, Leonino. Ou falando as coisas erradas para pessoas erradas. O conselho que o Prometeu te dá é que tu pode ter boas ideias, todos temos, né? Mas nem todas as pessoas estão prontas para ouvir todas as coisas. Às vezes, uma boa ideia pode te levar para um castigo desses que nem do Prometeu. Então, assim, cuidado a quem tu entrega as tuas ideias, cuidado a quem tu fala as coisas, tá bom? Fica atento. Nem tudo pode ser dito para todas as pessoas. Beleza? Vou me despedindo de vocês então, meus felininhos do coração. Com uma garra na bochecha e um beijo na outra. E agradecendo ao nosso Deus Trino por essa companhia inigualável. Pedindo para Ele que Ele nos permita um mês de fevereiro recheado de desafios que possamos resolver, regado com muita saúde física e mental, e um fevereiro onde possamos cultivar um pouquinho de paz no nosso coração. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Não esqueçam de ver a playlist da Mitologia Grega. Compartilhem com os amigos cancerianos, com os amigos leoninos. Me sigam no Instagram Olimportal. E vou dar um beijo em vocês de tchau, então. Porque março já tá logo ali. E logo ali a gente já vai se encontrar de novo. Beleza? Leõezinhos e leoazinhas. Um beijaço da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.